esse treinamento relacionado ao SPED fiscal, eu tentei trazer para vocês os principais erros, as principais críticas que ocorrem na validação, algumas situações, tá? Para que a gente possa mostrar para vocês uma forma melhor de identificar esses erros, onde eu acesso no sistema para visualizar essas informações, alguns registros e tudo mais. Então, em relação ao sistema, como que funciona em relação à parte cadastro, o que nós devemos levar em consideração? Então, quando a gente acessa a empresa, aqui na parte de cadastro das empresas, quais os principais pontos que nós devemos nos atentar para que eu consiga gerar esse arquivo do SPED fiscal? Primeira questão é a inscrição estadual. Então, o sistema ele vai gerar o arquivo do SPED fiscal para aquelas empresas que tenham um número de inscrição estadual, uma vez que vai ser levada em consideração a apuração do ICMS e do IPI. Então, as empresas que apuram o ICMS precisam ter o número da inscrição estadual devidamente cadastrado. Além da inscrição estadual, aqui na parte de datas/livros, o que eu preciso é verificar se está preenchido corretamente. O início estadual, então eu tenho que ter essa data de início estadual preenchido, uma vez que se eu tenho número de inscrição estadual, eu tenho que ter essa data de início, a data de abertura dessa empresa no estado. Além desse campo, eu também preciso ter o livro de ICMS, devidamente adotado, e o livro de IPI para as empresas que tenham a apuração do IPI. Ainda aqui no cadastro, nós temos essa palheta do SPED, ICMS e IPI. Essa palheta vai influenciar tanto na geração do arquivo para mim, então, quando eu acessar lá a tela de exportação do SPED fiscal, existem situações da empresa não aparecer lá para poder gerar o arquivo. Então, para a empresa mostrar lá na tela de exportação, esses pontos que eu estou enfatizando agora aqui no cadastro, eles devem estar devidamente preenchidos. Além disso, essas marcações que eu tenho aqui na paleta do SPED, ICMS e IPI, também vai influenciar para que o sistema demonstre a empresa, né, lá na tela de exportação do arquivo. Então, eu tenho que ter marcado essa opção de digitar dados, documentos fiscais do SPED, mas esses campos, além disso, vai influenciar diretamente na escrituração fiscal das notas. Então, eu tenho que ter esses campos aqui devidamente habilitados para que, quando eu for fazer a escrituração fiscal das minhas notas, o sistema habilite as informações relacionadas aos registros. Então, para o SPED fiscal, eu tenho que ter adotado, digitar dados, documentos fiscais do SPED. Para as empresas que têm o SIAP, eu tenho que ter marcado a opção de digitar dados do SIAP para que o sistema apure corretamente as informações relacionadas ao bloco G e gere no arquivo todos os registros relacionados ao SIAP. Então, eu tenho que ter essa marcação aqui também no cadastro da empresa. Essas outras marcações aqui relacionadas ao cálculo do SIAP, eu vou assinalar de acordo com a situação de cada empresa que eu tiver. Não vou entrar aqui a fundo na explicação dessas marcações desses campos, porque tem um treinamento específico desse processo relacionado ao SIAP. Então, aquilo que tem treinamento próprio, eu vou passar pelas telas, passar por algumas explicações principais, mas nós não vamos entrar a fundo na demonstração, na escrituração, para não estender demais esse treinamento, que não é o foco ver a escrituração dessas telas, e porque vocês conseguem assistir depois esses treinamentos específicos, tá? Então, em relação ao SIAP, eu tenho essas marcações aqui. Além disso, eu preciso vir aqui e preencher o meu perfil do SPED. Então, eu tenho que ter aqui assinalado a opção do perfil do SPED. Para as empresas que eu não sei qual o perfil
né, do SPED que ela se enquadra, eu tenho essa opção aqui, ó, analisar status da empresa no SPED ICMS-PI. Quando eu clico nessa opção, o sistema ele vai analisar, a partir do CNPJ da empresa, qual é o status dela, se ela está obrigada a entregar o SPED, se ela estiver obrigada, em qual perfil ela se enquadra. Além dessa marcação do perfil, nós temos esses outros campos que a gente vai ver depois a finalidade de cada um deles. Mas o código da receita relacionado à apuração do ICMS vai influenciar lá na hora de gerar o meu bloco E, né, o registro E100, que é relacionado ao SPED, apurações, operações próprias, a gente vai ver depois. O mês de entrega da GFD. Então, as empresas que ainda estão na fase de transição, né, da GIA para o SPED fiscal definitivo, então, tenho que fazer essa marcação para que o sistema, na hora de gerar o arquivo, quando eu tiver lançamentos de diferencial de alíquota, gere corretamente as informações para mim. Então, as empresas que ainda estão nessa fase de transição, que não foram extintas ainda definitivamente da GIA, eu tenho que fazer essa marcação. E a classificação do estabelecimento industrial, eu tenho que vir aqui e colocar, quando a minha empresa for indústria, em qual classificação de estabelecimento ela se enquadra. Então, em relação à parte cadastral do sistema, para a geração do SPED fiscal, são essas os principais campos, as principais informações que eu vou levar em consideração. Além, tá, aqui da tela de datas/livros, aqui na tela de regimes tributários, eu preciso levar em consideração também esse campo de vencimento de impostos. Então, eu tenho que utilizar aqui uma tabela de vencimento, que se eu clicar nessa pastinha ao lado, selecionar a tabela, eu tenho que ter as datas de vencimento do ICMS devidamente cadastradas, tanto o ICMS operações próprias, quanto a substituição tributária, se a minha empresa se enquadrar nessa apuração, quanto ao IPI. Então, se eu tiver adotado que a minha empresa é indústria e ela tem IPI, eu tenho que ter esses vencimentos devidamente cadastrado aqui na tela de regimes tributários, tá? Então, eu preciso verificar essas informações. Fiz essas verificações na parte de cadastro, estão tudo preenchido certinho, aí nós vamos para a parte da escrituração fiscal. Então, quando nós acessamos aqui a parte de lançamentos, SPED, escrituração fiscal digital, aqui nós temos acesso a alguns registros específicos relacionados ao SPED fiscal. Então, as empresas que tenham situações específicas de importação, exportação, os pagamentos eletrônicos, né, que relacionados lá aos cartões de crédito, eu preciso vir aqui e preencher esses registros. Esses registros, essas telas aqui, elas são todas de preenchimento manual, tá? Então, todas esses registros, vamos colocar assim, extra apuração, né, que não tem reflexo nos lançamentos fiscais das notas fiscais diretamente, todas elas são de preenchimento manual. Algumas delas, né, a gente gera, que nem o estoque escriturado, a partir da escrituração do inventário, mas todas as outras, a maioria delas, são todas de preenchimento manual. Além do preenchimento manual desses outros registros aqui relacionados ao SPED, eu também tenho como, aqui na parte de importação, eu consigo fazer a importação desses registros do SPED. Então, aqui, né, eu tenho a parte de importação do SPED fiscal digital, que se a minha empresa, né, o meu cliente, ele trabalha lá com um sistema ERP gerencial que consiga gerar essas informações para mim, eu consigo aproveitar esses arquivos, essas informações, e importar para dentro do sistema para alimentar aquelas telas.
Então, também tem essa possibilidade em relação ao sistema, preencher, né, as informações a partir das importações. Aí nós voltamos aqui na parte de lançamentos, na escrita fiscal, e aqui nós temos os principais registros: o livro de entrada e o livro de saída. Então, aqui a gente consegue visualizar as principais informações relacionadas às minhas notas fiscais. Então, fiz os meus lançamentos fiscais do período, tenho todas as minhas notas devidamente escrituradas, tenho as informações dos itens dessas notas devidamente escriturado, tanto em relação à minha entrada, quanto em relação à minha saída, eu já vou poder fazer a geração do meu arquivo. O que eu preciso levar em consideração? O SPED fiscal, ele é constituído por registros, por blocos. Então, cada bloco, cada registro determina uma informação. O que é mais comum, né, das empresas terem e gerar no arquivo? As informações relacionadas ao bloco C. O bloco C são as notas fiscais, né, alguns registros, nota fiscal eletrônica, nota fiscal modelo 1, ECF, SAT. Então, esses lançamentos, né, de acordo com algumas espécies, estão vinculados ao bloco C. Cada tipo de documento, né, cada tipo de nota, gera um registro específico dentro desse bloco. Então, quando a gente está falando de nota fiscal, no nosso exemplo aqui são as notas fiscais eletrônicas, nós estamos falando do registro C100. Então, sempre que tiver algum problema na geração do arquivo, algum erro relacionado ao registro C100, é essa tela aqui do lançamento principal, são os meus lançamentos fiscais. Em contrapartida, né, em consequência, nós temos o registro filho, que é o item, que é o C170. Então, sempre que eu tiver essas informações, são essas telas e esses registros que eu vou levar em consideração. Em relação aqui, ainda em relação à questão do bloco C, né, os lançamentos fiscais, e como eu tinha dito inicialmente, aquela questão da GIFD, com esse projeto, né, de eliminação definitiva da GIA, criou-se lá um manual da GIFD com regras específicas de escrituração das notas para que o usuário adeque, né, o arquivo do SPED fiscal com as mesmas informações que são enviadas para a GIA e vice-versa. Então, o fisco, né, ele fez essas determinações para que eu gere o meu arquivo do SPED fiscal de acordo com o que eu preciso para ficar igual os valores da GIA e da FD. Quanto a essa questão, também, tá, existe um treinamento específico relacionado a esse processo da GFD, com os principais registros, regras e erros relacionados a essa escrituração, mas só para salientar aqui essa questão para vocês, o que dá bastante divergência lançamento com diferencial de alíquota. Então, se eu tenho um lançamento com diferencial de alíquota, consequentemente, eu preciso aqui no lançamento fiscal preencher aqui na parte inferior da tela a opção de observações. Esse registro de observações vai gerar para mim o registro C195, que é essa parte superior aqui da tela, relacionado às observações, e o registro C197, que são os ajustes dos documentos fiscais. Então, esses registros C195 e C197 é aqui dessa tela que o sistema vai gerar para vocês. Alguns desses registros o sistema gera de forma automática pela tela de auditoria de notas, que é o caso do diferencial de alíquota e do ICMS substituição tributária, quando tiver lançado aqui na entrada como substituído. Os demais registros, demais informações que eu preciso incluir aqui nessa tela de ajuste são todos de preenchimento
manual por enquanto, tá? Já existe um projeto de melhoria aqui nessa questão para conseguir criar outros registros automáticos em relação a esse processo, porém, por enquanto, só é automático esses dois casos, diferencial de alíquota e ICMS substituído na nota de entrada. Mas é aqui que eu preciso vir e cadastrar essas informações. Fiz os meus lançamentos fiscais, aí nós podemos ir para a parte de conferir a apuração. Então, se eu voltar aqui na parte de lançamento, apuração de impostos, nós temos aqui a primeira tela, que é a apuração do ICMS, do IPI e da substituição tributária, para as empresas que tiver as três operações. Então, aqui nessa tela, antes de gerar o arquivo, eu preciso vir aqui, conferir se os meus valores estão todos corretos. Se eu precisar incluir algum ajuste, é aqui nessa tela do lado, em relação a subitens, que eu vou incluir os meus ajustes fiscais, que vão ter reflexo aqui na minha apuração. Vou ter a palheta da substituição tributária, também que eu posso vir aqui e fazer a conferência das informações, e o mesmo em relação ao IPI. Então, as empresas que tiver essas apurações, antes de gerar o arquivo, eu preciso vir aqui e conferir essas informações. O ICMS operações próprias. O ICMS operações próprias está relacionado ao bloco E110. Então, cada registro aqui dessa tela, né, cada informação, corresponde a uma informação. Então, nós temos o E100, E110, que é a apuração, E111, que são os ajustes, E112, que são os documentos fiscais relacionados aos ajustes. Então, cada ajuste que eu tiver, cada operação que eu tiver, está relacionado aqui a essa tela do ICMS Operações Próprias. A substituição tributária corresponde ao bloco E200. Então, E200, E250 são as informações relacionadas à substituição tributária. Também leva em consideração a subitens, se tiver escriturado, vai gerar as informações relacionadas aos ajustes e tudo mais. E o mesmo em relação ao IPI. O meu IPI, ele está vinculado ao registro E500. Então, tudo que for relacionado ao E500, E510, está relacionado à minha apuração do IPI. Então, se der algum erro relacionado a esses registros, nós já sabemos que tem relação com a parte da apuração. Eu vou agora gerar o arquivo para a gente ver a questão dos erros. Então, antes de gerar o arquivo, aqui na tela de apuração, nós temos que levar em consideração alguns outros fatores. Então, aqui, o sistema por padrão, ele já traz marcado todos os blocos. Então, por padrão, ele já vem aqui assinalado todos os blocos. Ah, mas eu não tenho, por exemplo, o SIAP, eu não tenho nenhuma informação relacionada ao bloco G. Eu preciso mandar? Não necessariamente, tá? Quando você não tem nenhum registro, o sistema ele vai gerar o bloco G zerado. Então, ele gera o bloco G de abertura e gera um bloco G de encerramento, tá? Então, ele vai gerar lá só a abertura e nessa abertura ele vai indicar que não teve movimento e vai gerar o encerramento do bloco. Então, se eu não tiver movimentação relacionada a esses blocos do SPED, eu não preciso vir aqui e desmarcar nenhuma informação. Eu posso deixar eles todos assinalados aqui, que na hora que eu gerar o arquivo, o que eu não tiver de movimento, o arquivo já vai gerar sem a informação, só o registro de abertura e encerramento, tá? Aqui eu tenho o campo da finalidade do arquivo, se eu vou gerar o arquivo original ou o arquivo substituído. Então, se eu precisar retificar o arquivo, ele tem que ir com essa indicação de arquivo substituído. Diferente dos outros SPEDs, o SPED fiscal, eu não preciso mandar o número do recibo anterior, o código hash, tá? Não tem no layout do SPED fiscal um campo para informar esse código hash, que é diferente dos outros, que eu preciso colocar o número do recibo. Aqui é só a indicação mesmo de arquivo substituto.
Aqui nós temos algumas informações relacionadas ao inventário, que é o modo de geração desse inventário. Então, o período que eu quero gerar o inventário. Essa marcação de gerar o inventário no modo antigo, ele vai influenciar nessa marcação aqui, tá? Por quê? Eu posso vir aqui e marcar para gerar o inventário do modo antigo e preencher aqui qual é a indicação desse inventário. No final do período, na mudança de tributação, qual é a indicação que eu quero gerar em relação a esse inventário. Quando eu faço essa marcação, o sistema ele vai gerar a indicação do inventário, essa marcação que eu preenchi aqui na tela de exportação. Se eu deixo esse campo desmarcado, então nós vamos voltar aqui na parte de lançamentos, no meu livro de inventário. Então, quando eu incluo o meu registro de inventário aqui na tela, eu tenho aqui o campo também, o motivo do inventário. Então, eu posso já, aqui na escrituração do inventário, já diferenciar. Esse produto, o motivo dele é final do período, o outro é mudança na forma de tributação, e aí aqui eu posso definir, por exemplo, vários itens com situações diferentes. Então, eu posso gerar um registro de inventário com situações diferentes. Então, aqui eu posso preencher dessa forma, ou se eu não quiser, tá, gerar com a opção que está aqui, aqui foi importei sem querer, importou com o motivo de inventário errado. Eu não quero gerar com o motivo que está aqui. Não preciso vir aqui e alterar um por um desses itens no inventário. Na hora que eu for fazer a exportação, eu posso fazer essa marcação de gerar inventário do modo antigo, e aqui nesse campo eu coloco o motivo do inventário que eu quiser, tá? No nosso caso, eu vou levar em consideração o que está lá na escrituração do inventário mesmo. Em relação a essas marcações que eu tenho aqui embaixo, é como eu vou gerar os meus eventos C190 em relação ao acumulado, tá? Então, o registro C190, C490 é o registro analítico. Então, o sistema ele vai gerar esses registros analíticos considerando o CST do ICMS ou do lançamento principal ou dos itens. Então, eu posso vir aqui e gerar o CST do ICMS a partir dessas informações, ou do lançamento principal, ou dos itens. Então, essas marcações aqui vai ter reflexo nessa questão, como eu vou gerar os meus registros analíticos. E aqui nós temos também o tipo de geração do bloco K. Então, o bloco K é o meu estoque escriturado, né, em relação lá à minha movimentação de estoque. Então, eu posso vir aqui e gerar essa informação do bloco K ou completo. Então, o completo vai gerar todos os registros, que são esses que estão aqui em lançamentos, SPED. Então, todos esses registros aqui, ó, que eu tenho aqui, industrialização efetuada por terceiros, estoque escriturado, desmontagem de mercadorias. Como que eu quero gerar essas informações aqui relacionadas ao bloco K, que é a minha movimentação do meu estoque? Então, eu posso gerar esse arquivo completo. Eu posso gerar o arquivo simplificado. Quando eu marco aqui o arquivo simplificado, vai gerar só o registro K200 ou restrito ao saldo de estoque, tá? Então, vocês podem vir aqui e selecionar a forma como vocês querem gerar essa informação, tá? Então, essa marcação vai ter reflexo somente em relação ao meu bloco K. Em relação ao bloco K, pessoal, também não vou entrar na explicação específica desse registro, porque também tem um treinamento específico, tá? O mesmo aqui em relação ao inventário, não vou entrar aqui nessa questão de explicação do inventário, de geração dessas mercadorias e tudo mais, porque também tem um treinamento específico, tá? Então, todas essas telas que eu estou falando, que não estou entrando a fundo com vocês na orientação, é porque já tem os treinamentos, tá? Então, agora eu vou gerar o arquivo para a gente poder ver os erros.
Então, aqui, quando a gente gera o arquivo, o sistema sempre vai dar o caminho que esse arquivo foi gerado. Então, vocês sempre salvem o arquivo em um caminho que for melhor para vocês. Por padrão, o sistema sempre vai trazer a unidade do servidor, pasta cuca, pasta import. Aí, dentro dessa pasta, sempre vai ser criada uma nova pasta com o nome do arquivo que a gente está gerando, o SPED fiscal, o ano e o mês. Então, independente do caminho que vocês escolherem para gerar o arquivo, essas pastas com o nome do arquivo, SPED fiscal, o ano e o mês, o sistema sempre vai gerar de forma automática. Então, eu vi o caminho que ele foi gerado. Aqui o Cuca ele mostra quais registros que foram gerados nesse arquivo. Então, se eu precisar conferir as informações, eu consigo. Aquela questão que eu falei para vocês, né, em relação aos blocos que não têm movimento. Então, se a gente observar, ó, por exemplo, o bloco G, que é o SEAP, eu não tenho movimento. Então, ele gera o bloco G001, que é a abertura, e o G990, só finalizando, indicando que esse bloco aqui não teve movimento. Tá? Então, tudo que não tiver movimento, eu posso manter as marcações na hora de gerar o arquivo, que o próprio Cuca já reconhece e já gera corretamente aquilo que tem movimento para a gente. Gerei o arquivo, agora eu vou vir e vou validar. Então, aqui o meu arquivo. Ele foi importado, não tem nenhum erro de estrutura nele, ele foi importado corretamente, porém, ocorreram erros de escrituração. Então, sempre que ocorrer erros de escrituração aí para vocês, esses erros eles vão vir, vão ser demonstrados dessa forma. Eu preciso sempre clicar aqui na parte superior em erros, exibir, para que eu consiga visualizar os erros de forma detalhada. Então, sempre que vocês validarem um arquivo do SPED, seja erro de estrutura ou erro de validação mesmo, para que vocês possam mandar para a gente, né, ajudar vocês, é sempre importante clicar aqui em erros, exibir, para que a gente consiga visualizar o relatório detalhado do erro. Porque só a gente vendo o detalhamento do erro é que a gente vai poder orientar melhor vocês como fazer a correção. Então, aqui eu separei, eu deixei um arquivo com alguns erros mais comuns que a gente visualiza aqui no atendimento para auxiliar vocês nessa correção. Quais são as nossas orientações em relação aos erros? Corrigir esses erros do SPED sempre dentro do Cuca. Por quê? Alguns erros, eles podem vir a ocorrer em outros meses. Então, se vocês corrigirem dentro do SPED, consequentemente, nos próximos meses, vocês vão ter os mesmos erros e vocês vão precisar sempre corrigir dentro do SPED. Vocês corrigindo no Cuca, já evita para os próximos meses ocorrer esses erros, tá? Então, vocês já vão diminuir a quantidade de possíveis erros que podem vir a ocorrer. Quando ocorre o erro, ele sempre mostra, por exemplo, a mensagem do erro, campo obrigatório. Aí na linha de baixo, ele mostra para a gente qual é o campo obrigatório. Então, essa mensagem em azul aqui é o campo obrigatório. E logo à frente, nós temos o registro. Então, esse campo obrigatório é no registro 0190, que é a nossa unidade de medida. Quando ocorre o erro, se eu clico em cima desse registro em azul, o validador ele já vai direcionar para qual registro, qual campo que está com erro. E é muito comum dar esse erro na unidade de medida em relação à descrição da unidade de medida, principalmente quando a gente importa muitos arquivos. Então, quando a gente faz as importações, no arquivo, ele vem só o código da unidade de medida. Então, sempre nos arquivos que a gente importa, vem o código da unidade de medida. Só que não vem a descrição. E é obrigatório a descrição da unidade de medida aqui para o SPED.
Então, aqui a gente já consegue ver na tabela de unidade de medida que existem dois códigos que estão sem a descrição. O que eu preciso fazer? Voltar no Cuca e preencher essa unidade de medida, esses campos. Então, eu vou voltar aqui no Cuca, na minha opção de tabelas, comuns para todas as empresas, unidade de medida. Então, eu vou selecionar aquelas unidades que deram crítica para mim, vou clicar em alterar e vou preencher a descrição. Nunca a descrição da unidade de medida pode ser igual ao código, tá? Então, eu não posso preencher a descrição da unidade igual ao código, porque se eu fizer dessa forma, vai dar erro na hora de gerar o arquivo do SPED. Ele também vai apontar erro em relação a esse processo. Então, eu preciso vir aqui e preencher a unidade de medida corretamente com uma informação diferente do código de unidade. Então, a questão da unidade de medida, eu corrigi o erro. Essa questão da unidade de medida é uma daqueles fatores que eu tinha dito inicialmente. Se eu corrijo no validador, provavelmente nos próximos meses vai voltar a ocorrer esses mesmos erros. Então, o ideal é sempre corrigir dentro do Cuca. Aqui a tabela de unidade de medida sempre está preenchido corretamente com o código da unidade e a descrição. O próximo erro que eu tenho é o tipo de item. Então, ele está me dando um erro no campo tipo de item em relação ao registro 0200. O 0200 é a minha tabela de produtos. Então, se eu clicar em cima do erro, eu tenho aqui qual é o campo que está sem preenchimento. Esse campo vai determinar qual é o tipo de mercadoria que eu estou vendendo. Se é uma mercadoria para revenda, se é uma matéria-prima, qual é o produto que eu tenho lá cadastrado na minha tabela de produtos. Esse campo também vem em branco quando eu faço importação de arquivos. Então, é muito comum, na hora que eu importar os arquivos, não tem essa informação no arquivo. Então, ele sempre vai vir em branco. Então, eu preciso vir aqui em tabelas específicas da empresa, produtos da empresa, e visualizar quais são os itens que estão com o tipo de produto em branco e preencher. Então, se a gente notar, ó, eu tenho dois itens que o meu tipo de produto aqui está em branco. Então, eu preciso vir aqui e preencher um a um esses itens. Ah, mas eu tenho que fazer manual porque minha tabela de produtos é muito extensa. Eu tenho mais de 10.000 produtos aqui na tabela do Cuca. Eu vou ter que preencher um por um manualmente esse campo? Não. Aqui embaixo, nós temos a opção de configurar produtos. Então, quando eu clico aqui em configurar produtos, eu posso vir aqui, selecionar os produtos que eu quero, ou marcar todos, aí vai levar em consideração como que é a tabela de produtos da empresa, a minha tabela de produtos 100% mercadoria para revendas. Eu posso vir marcar todos? Não, alguns são mercadorias para revendas, outros são matéria-prima, outros são material de embalagem, aí eu preciso vir aqui e ir marcando um por um dos itens que eu preciso para poder fazer essa marcação. Existe aqui o campo de filtro, né, para filtrar os produtos, mas eu não consigo filtrar aqui os itens que tiver o tipo de produto em branco. Então, não dá para eu fazer esse filtro. Então, eu preciso realmente vir aqui, ter quais são os produtos que eu preciso, preencher o campo do tipo de produto, vou marcar os produtos que eu quero, vou vir aqui no tipo de produto e vou classificar. Então, aqui eu vim e fiz a configuração dos meus produtos em relação ao tipo de produto, ao meu tipo de mercadoria. Então, esses erros também é um erro comum que pode vir a ocorrer, que eu nunca vou corrigir dentro do validador para evitar que nos próximos meses eu tenha os mesmos erros.
Então, esses erros aqui que a gente viu até agora são erros cadastrais, são erros simples, né, da gente ir lá e ajustar. Agora vem os erros de escrituração, também são erros muito comum de acontecer com vocês. Esse erro aqui, de campo inválido, informar a combinação de CST de ICMS, CFAP e alíquota no registro de itens. Então, se a gente notar, esse erro aqui, essas três primeiras linhas, né, desse erro, é referente à mesma operação, à mesma questão. O que esse erro está falando para mim? Esse erro ele indica que existe diferença entre o meu lançamento principal e o meu item, porque ele está fazendo uma comparação. O CST de ICMS, o CFAP e a alíquota em relação ao registro C100, que é o lançamento principal. Confere com o C170, que é a alíquota, então ele está identificando que tem uma diferença. Então ele dá erro em relação a essa primeira linha, ele mostra o erro para a gente, e nessa segunda linha, ele faz referência em relação à base de cálculo, né, e ao imposto. Então, ele está falando que o valor do ICMS não confere e a base de cálculo também não. Então, como que eu faço para identificar esse erro e corrigir isso no sistema? Como eu faço para saber qual é a nota aqui dentro do validador? Então, aqui dentro do validador, se a gente clicar aqui nesse registro em azul, do erro, ele vai abrir para a gente aqui em relação ao item. Então, esse item 2 aqui, dessa nota fiscal, ele está diferente. Então, eu preciso voltar lá no Cuca e ver o que está diferente. Então, quando der esse erro e a gente clicar no registro, primeira coisa que a gente vai anotar, qual é o item que ele está falando para a gente que está com erro? Porque o validador, ele já traz o cursor do mouse em cima do item que está errado. Então, ele está falando assim que o item 2 tem alguma coisa errada. Então, eu anoto o item, fecho essa tela, e aí eu vou ver de qual é a nota. Então, nessa parte aqui do meio, é relacionada ao meu item. Ele está aqui, ó, no meu registro C170, relacionado aos produtos. Então, é o item 2 que está com erro. De qual nota? Aqui na parte superior da tela, eu consigo ver qual é a nota. Então, ele já mostra aqui, ó, é essa primeira nota. Então, se eu clicar em alterar, eu consigo vir aqui e ver o número do meu documento. Eu consigo vir aqui e ver qual é a nota que está com erro para eu poder voltar lá no Cuca e corrigir. Então, essa nota fiscal aqui, para mim, ela está com um erro e eu vou anotar em relação ao meu número do documento, vou voltar lá no Cuca e corrigir essa informação. Então, sempre que der esse erro de combinação, é isso, tem alguma informação diferente entre o lançamento principal e o item. E para eu saber qual é a nota, é só eu clicar em cima do erro. Eu clicando em cima do erro do registro, eu já consigo ver qual é o item que está com erro e qual é a nota desse item. E aí eu volto no Cuca e faço a conferência. Então, vamos voltar lá no Cuca e conferir essa nota fiscal. É uma nota de entrada, porque estava direcionando lá no registro de entrada em relação a essa nota aqui. Então, o que eu preciso verificar nessa nota? Aqui no lançamento principal, o meu CST de ICMS, então, meu CST 000. Então, nos meus itens, consequentemente, todos eles têm que estar com CST 000 e a minha alíquota de ICMS, que é 18%. Então, lá nos meus itens, todos eles também têm que estar a 18%. Então, a gente vai anotar essas informações. Ele aponta erro no CFAP também, mas o CFAP, o Cuca sempre vai gerar certo, porque a gente gera o registro analítico C190 a partir dessa informação aqui. Então, aqui o CST nunca vai dar divergência, tá? Sempre o que eu vou levar em consideração são as alíquotas do ICMS e o CST. Vim aqui no lançamento principal, conferir essa informação, eu vou entrar aqui no item. Então, quando eu entro aqui no item, aqui na parte inferior da tela, eu tenho essa paleta de tributação do ICMS.
e eu consigo ver como que está a tributação do ICMS. Então, esse item 1, se a gente notar aqui, ele está correto. CST 00, alíquota de 18. Tanto é que ele nem apontou divergência para a gente. Ele apontou divergência no item 2. Então, se eu notar aqui no item 2, o CST está o 500. A alíquota está certa, 18%, mas o CST não. Então, isso é um dos motivos que dá essa divergência e essa diferença na validação. A informação do item tem que ser igual ao do lançamento principal. Podia ser o inverso também, tá? Aqui no item podia estar com tudo 00, tributado corretamente, e aqui no lançamento principal poderia estar com o CST errado ou com a alíquota errada. Então, eu, tendo conhecimento da minha empresa, eu tendo a nota fiscal em mãos, eu vou conseguir saber o que está errado, se é o item ou o lançamento principal, e fazer a correção. O que eu tenho que levar em consideração apenas é que o item, né, é um reflexo, ou melhor, o meu lançamento principal é um reflexo do meu item. Então, o que eu tenho escriturado nos meus itens tem que refletir o que está aqui no lançamento principal. As informações, os valores têm que ser coerentes, porque senão o validador vai apontar erro. Então, eu vou vir aqui no meu item, vou entrar aqui no meu item com erro, na paleta de informações de tributos e vou corrigir o CST de ICMS, deixar igual o do lançamento principal. Então, agora, se eu observar os meus 3 itens aqui, eles estão com a mesma tributação de ICMS. Eu preciso fazer essa análise e essa conferência. Essa conferência, tá, em relação ao item, ao lançamento principal, o ideal é que eu faça nota por nota mesmo, não vai ter dentro do sistema nenhum relatório, nada que aponte essa crítica, mas como o validador, ele me mostra exatamente qual é a nota que está com divergência, facilita, tá? Eu voltar aqui no Cuca e corrigir exatamente aquela nota. Eu não preciso ficar procurando dentro do sistema a nota com erro, a nota com divergência. O próprio programa do SPED, ele já me aponta a nota para que eu possa voltar no sistema e corrigir aquilo que eu preciso. Então, esses 3 primeiros erros aqui é o mesmo processo. Então, ele está falando que tem que informar a combinação de CST, de ICMS, CFAP e alíquota de ICMS no registro dos itens igual. Aí ele dá esse primeiro erro em relação ao C170 e aos registros analíticos. Ele dá o erro do valor do ICMS e da base de cálculo. Corrigindo a informação do item, já vai corrigir esses outros valores também. Esse erro de chave, para mim, aqui está dando esse erro de chave, porque os meus lançamentos são todos fictícios, tá? Então, algumas notas fiscais não gerou a mesma chave da NFE, e a chave da NFE é um campo obrigatório e tem que ser um número de chave válido. Então, no nosso caso aqui, desse exemplo, a gente pode desconsiderar esse erro da chave, porque é um lançamento fictício mesmo, então não tem o número da chave. Porém, aí para vocês tem sempre que ser levado em consideração ao número da chave, tá? Então, o número da chave informado aqui tem que ser um número válido, correspondente à nota fiscal. Então, se tiver alguma informação diferente do que foi emitido lá na nota fiscal eletrônica oficial com o que está sendo enviado aqui no SPED fiscal, o validador vai apontar erro também e a gente precisa analisar. Tem uma única situação que pode dar o erro em relação ao número da chave, que a gente não vai conseguir corrigir dentro do Cuca e vai ter que corrigir direto no validador, que é situações, geralmente acontece com produtor rural, né, pessoa física, que precisa emitir uma nota fiscal eletrônica, e quem emite essa nota fiscal eletrônica é a Cefaz do Estado.
Então, pode ter situações em que a Cefaz do Estado emitiu a nota fiscal eletrônica em nome, né, desse terceiro. E aí, o que acontece? A chave, né, de acesso aqui, o Cuca vai gerar errado. Vou voltar aqui no Cuca rapidinho. Vou pegar essa nota aqui de exemplo, tá? Então, o sistema ele gera aqui na chave da nota o CNPJ da empresa. Então, ele entende que aqui é uma nota de emissão própria e ele gera o CNPJ da empresa. Se eu vier aqui colocar o emitente como terceiro, ele vai pegar o cliente da nota. Nessa situação, que a nota foi emitida pela Cefaz, o CNPJ que gera na chave não é nem do cliente e nem de emissão própria, nem da própria empresa. É uma nota é um CNPJ da Cefaz. E nesse caso, não tem como preencher esse CNPJ no Cuca para gerar certo essa chave. Então, nesses casos, tá? Sempre que der erro em relação à chave de acesso, eu vou ter que corrigir direto no validador. Sobre essa questão, também já tem uma melhoria prevista no sistema para que a gente consiga atribuir essa chave, né, esse CNPJ na chave de acesso, corretamente quando for essa questão, tá? É particular mesmo essa situação de emissão de nota fiscal. Nos demais casos que não teve um terceiro envolvido, uma outra pessoa que emitiu a nota, que a emissão foi ou da própria empresa ou do cliente, a chave já vai girar certa no Cuca, e se der algum erro, é porque tem alguma informação escriturado errado no lançamento que eu preciso analisar. Voltando aqui em relação aos demais erros. Esse erro no registro C101, ele está relacionado ao DIFAL. Então, esse registro C101, D101, ele está relacionado aos lançamentos com DIFAL. E ele está falando assim para a gente que existe uma nota, que é o F da nota, do cliente da nota, é igual ao F da minha empresa. E se o F do cliente é igual ao F da empresa, essa operação não é interestadual e não pode ter o cálculo do DIFAL relacionado às notas de saída, porque eu só posso ter DIFAL nas operações de saída relacionado às operações interestaduais. Então, aqui esse erro ele vai dar para a gente nessa situação. E quando dá esse erro, a gente pode notar que provavelmente vão existir outros erros relacionados ao DIFAL. Então, por exemplo, se a gente notar na última linha, ele também está dando um outro erro relacionado ao DIFAL, que para o F do informante, o valor do ICMS do remetente, dos registros C100, tem que ser igual. Então, ele está falando que tem a soma dos valores tem que ser igual. E aí, ele está dando um erro para a gente. Eu vou mudar aqui a página só para a gente conferir. Então, esse outro erro aqui, ele vai acontecer por um outro motivo, tá? Mas esses dois primeiros relacionados ao DIFAL, o C101 e o E310, ele vai ocorrer nessa situação. Existem notas que a UF do cliente está igual ao cadastro da empresa e não corresponde a uma operação interestadual. Em contrapartida, ele dá o erro no C101 e ele dá erro também no E310. Esse erro do E310 também pode acontecer em outras situações, tá? Então, por exemplo, a UF da nota é de um estado, a UF do cliente é de outro estado. Ele também vai dar erro, porque a operação tem que ser compatível em relação aos estados. Como que eu faço para saber? Porque se eu clicar aqui, por exemplo, no E310, eu vou ter só a questão da apuração. Eu não vou ter, não tenho como saber
qual é a nota que está com erro. Então, se eu voltar aqui no Cuca, aqui no meu lançamento fiscal de saída, eu consigo aqui no ícone da impressora gerar esse relatório aqui do DIFAL. E aqui, através desse relatório do DIFAL, eu consigo ver quais são as notas que têm DIFAL escriturado para poder voltar lá no Cuca e corrigir. Então, aqui eu consigo ver qual é o número do documento, voltar lá no lançamento principal e fazer a correção. Aqui, levando em consideração, no meu exemplo, eu só tenho uma nota. Então, às vezes, vocês podem ter várias notas escrituradas. E como uma forma mais fácil de identificar essa diferença em relação ao F. Vou fechar aqui essa tela. E vou vir aqui na parte dos meus lançamentos. Aqui na minha tela de auditoria das notas fiscais. Então, aqui na tela de auditoria das notas fiscais, eu vou limpar o meu filtro. Eu posso vir aqui na última paleta, valores e complemento da nota, e filtrar as minhas notas com DIFAL. Aqui eu só vou filtrar as notas que têm o DIFAL escriturado. Então, eu só tenho uma nota, ele vai mostrar essa nota para mim. Aí eu consigo vir aqui e fazer a conferência dessa nota, tá? Um exemplo. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu validador, o erro está dando em relação ao Paraná. Então, o validador ele vai apontar qual é o estado com diferença. Então, aqui na tela do Cuca, eu tenho aqui na tela de auditoria os campos. O F da nota, que eu posso vir aqui e filtrar as notas que a UF é do Paraná, e vou filtrar. Então, essa minha nota, a UF da nota está do Paraná mesmo. Vou limpar esse campo e vou filtrar aqui a UF do cliente. Então, eu vou vir aqui e vou filtrar a UF do cliente do Paraná. Então, ó, ele já assumiu aquela nota aqui para mim no filtro. Então, quando eu faço isso, né, levando em consideração que vocês vão ter aí uma quantidade maior de notas, vocês já vão ver, olha, eu tinha 10 notas fiscais na hora que eu filtrei a primeira vez, e agora só está me mostrando 8 notas. Então 2 notas tá com a UF diferente. Então, eu já consigo eliminar, olha, essas 2 notas que eu tenho que procurar. Então, aqui pela tela de auditorias, dá para filtrar assim também, para facilitar um pouco aí essa análise e identificação dessas notas, levando em consideração uma empresa, né, um e-commerce que vende a maioria das notas para fora do estado, eu consigo ajustar dessa forma para localizar esses lançamentos. No nosso caso, vou voltar aqui no meu lançamento fiscal. Então, eu verifiquei qual é a nota que está errado. Vou vir aqui e vou corrigir. Então, se eu entrar alterando, ó, a UF da nota é do Paraná, a UF do cliente, aqui logo na frente do nome do cliente, se a gente notar, ele está São Paulo. Então, eu preciso entrar aqui nesse cadastro do Joaquim e corrigir. Então, eu vou vir aqui e vou corrigir a UF desse cliente. Ele tem que estar também compatível com a UF da nota. Essas diferenças, tá, pessoal? Acontece bastante quando a gente importa notas, nessa situação que nem eu tinha explicado antes, situações de e-commerce, que, por exemplo, esse cliente Joaquim, ele pode comprar uma mercadoria hoje para entregar no endereço X, amanhã ele pode comprar essa outra mercadoria para entregar em outro endereço, em um outro estado. Então, o cadastro está vinculado ao CPF do Joaquim, mas as operações podem acontecer em estados diferentes. Então, para isso, o sistema já tem um tratamento para que quando no XML da nota fiscal eletrônica tiver certo o cadastro do Joaquim, já vai importar certo. Ele vai criar aqui na tabela de fornecedor e cliente, por exemplo, esse CNPJ
com P tracinho na frente, que é para identificar vários cadastros diferentes para esse Joaquim, e vai criar o endereço certo para cada cidade ou estado que ele estiver mandando essa mercadoria. Isso desde que no XML esteja correto, tá? Senão pode acontecer de importar com o cadastro errado e dar essa diferença no DIFAL. Aí eu preciso entrar aqui na nota e corrigir manualmente essa informação. Então, eu vim aqui e corrigi a minha UF. Então, se eu voltar aqui, em relação ao erro do DIFAL, esse do 61, e esse erro que para a UF informada o valor tem que ser igual, então é a mesma questão, só vai acontecer se a UF da nota estiver diferente da UF do cliente. E aí, aqui, na hora de gerar o E310, o validador não sabe para qual estado que vai direcionar o valor, tá? Então, a gente tem que sempre levar em consideração essas operações. Outro erro muito comum para acontecer aqui em relação à apuração, tanto do ICMS operações próprias, quanto do diferencial de alíquotas, quanto da substituição tributária, é quando a gente não preenche o registro de obrigações. Então, por exemplo, aqui ele está dando para a gente a soma dos valores das obrigações do ICMS-ST a recolher, do registro E250, tem que ser igual ao valor do ICMS a recolher do E210. Então, se a gente clicar no registro de erro, aqui ele mostra, olha, eu tenho um valor de R$ 700 a recolher de ICMS substituição tributária. E aqui no meu registro de obrigações, na paleta de obrigações, eu não tenho nada. Então, como que gera essa informação? Vou voltar aqui no Cuca, na tela do lançamento principal. Essa questão das obrigações vai acontecer tanto para o ICMS operações próprias, para a substituição tributária ou para o DIFAL. Qual é a diferença? Então, se eu entrar aqui na minha apuração de impostos, apuração do ICMS, em relação ao ICMS operações próprias, então, se a gente notar, a gente tem aqui embaixo, ó, obrigações do ICMS. O ICMS operações próprias, o sistema gera de forma automática. Como que ele gera a informação automática aqui? Ele vai levar em consideração a data de vencimento, que é aquela data de vencimento que a gente viu inicialmente lá em regimes tributários. Por isso que eu falei que lá a tabela de vencimento de impostos tem que estar preenchida corretamente para o sistema trazer a informação aqui. E o código a recolher, né, da DARE, que tiver informado lá no cadastro da empresa. Então, a partir do momento que aqui no meu cadastro da empresa, datas livros, eu tenho preenchido esse código de receita aqui da DARE. E aqui no meu regimes tributários, eu tenho o meu vencimento de ICMS devidamente cadastrado. Quando eu tiver valor de ICMS, operações próprias a recolher, aquela tela das obrigações é automática. Isso só para o ICMS operações próprias. Os demais registros são todos de preenchimento manual. Então, se eu tiver ICMS substituição tributária, aqui na tela da apuração, eu tenho que entrar aqui nessa palheta. Aqui na parte superior, eu tenho que selecionar os estados correspondentes. Então, se eu tiver ICMS, ICMS substituição tributária, para estados diferentes, eu tenho que entrar aqui, estado por estado, e preencher aqui na parte inferior da tela o meu registro de obrigações. Então, eu tenho que entrar aqui, clicar em incluir. E preencher, eu vou colocar uma informação fictícia, tá? E vir aqui e preencher o meu ICMS. Vim aqui, preenchi, então, sempre o valor aqui das obrigações, se tiver mais de uma, a soma de todas elas tem que bater com o que eu tenho a recolher aqui no lançamento principal. E aí eu vou ter que fazer esse processo
estado por estado que eu tiver aqui na apuração. O mesmo vai valer em relação ao DIFAL. Então, se eu vier aqui na próxima página, é muito comum também dar esse erro aqui, ó. A soma dos valores a recolher do DIFAL deve ser igual à soma dos valores do registro E316. O registro E316 do DIFAL também é o valor das operações. Então, se eu entrar aqui na apuração de impostos, na tela do DIFAL, eu vou ter aqui, se eu tiver mais de um estado, então aqui eu vou ter todos os estados listados, tá? Então, eu clico aqui nesse sinalzinho de mais, para expandir o valor que eu tenho relacionado ao estado do Paraná, que é o nosso caso, nosso exemplo. Eu clico aqui em cima do nome, tá? Do estado do Paraná, e aqui no rodapé da tela eu clico em obrigações do ICMS. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui e preencher a minha apuração, os meus valores. Vou ter, claro, né? Vocês aí vão ter essas informações em mãos, tudo certinho. Vão preencher aqui os valores corretamente, tá? Então, vocês aí vão preencher as informações do diferencial de alíquota de cada operação corretamente com base nas informações que vocês têm em mãos. Então, venho, preenchi as informações, vou salvar. A soma aqui, se eu tiver mais de um código de recolhimento, mais de uma obrigação, a soma de todos eles tem que bater com o que está aqui no meu lançamento principal. Não pode ter diferença também, porque senão ele vai dar outro erro. Mas esse preenchimento das obrigações, tanto do DIFAL quanto da substituição tributária, é de preenchimento manual. Tá? Por que manual? Porque eu posso vir aqui e preencher por apuração, ou eu posso vir aqui e preencher por operação, por cada nota fiscal e individualizar cada recolhimento que eu fiz individualmente. Por isso que fica a critério do usuário como ele quer preencher. Aqui finalizando os nossos erros, esse valor aqui relacionado ao IPI. Também as empresas que têm IPI, ou que por engano escritura IPI indevidamente nos lançamentos fiscais, às vezes pode dar esse erro. O valor informado de crédito, no meu caso aqui ele está dando um erro no crédito, mas poderia ser no débito também, o erro seria igual. Então, ele fala que o valor informado de crédito não confere com o informado no E510. Então, se eu clicar aqui na minha apuração, eu tenho aqui um crédito de IPI, mas eu não tenho o E520, né, o E510 dessa apuração. Por que que acontece isso? Esse erro em relação ao IPI, ele ocorre na seguinte situação. Eu tenho um lançamento, que eu tenho o IPI destacado no lançamento principal, e não tenho esse IPI destacado no item, ou vice-versa. Eu tenho um lançamento que eu tenho o IPI destacado no item e não tenho o IPI destacado no lançamento principal. E para essa situação do valor do IPI, a conferência eu tenho que fazer nota por nota. Às vezes eu até tenho o valor do IPI destacado nos dois lançamentos, tanto no lançamento principal quanto na nota. Mas tem algum item que está com diferença. Então, a soma do IPI do item dá um valor, e no lançamento principal eu tenho outro valor. E nessa situação, eu tenho que fazer a conferência de todas as minhas notas fiscais que eu tenho IPI destacado. Ou, como eu sei que é um crédito, então o erro está aqui no meu lançamento principal, no meu lançamento de entrada. Então, eu vou vir aqui na nota de entrada. Aqui, quando eu clico na impressora, eu tenho esse relatório aqui, ó, de crítica de itens. Então, nesse relatório, crítica dos itens, eu tenho como gerar ele completo, por lançamento ou por número de documento. Aqui é só a ordem que vai gerar na tela para mim. E alguns erros, o sistema ele já mostra aqui de forma antecipada. E esse erro do IPI é um deles. Então, quando eu tenho uma diferença entre o total do meu IPI, do lançamento principal, com o IPI que eu tenho destacado no item,
Se eu gerar esse relatório, eu consigo ver qual é a nota que está com erro e fazer a correção. Então, aqui eu tenho um erro no meu documento fiscal número 2, que ele tem IPI destacado com diferença entre o lançamento principal e os itens. E é essa diferença que está gerando esse erro aqui para mim na validação do SPED. Então, esse erro no E510 e E520 em relação ao IPI, tanto no lançamento principal, desculpa, no lançamento de entrada quanto de saída, vai dar nessa situação. Então, eu vou vir aqui no meu lançamento, selecionar o meu documento fiscal número 2 e vou conferir. Então, aqui no meu lançamento principal, eu tenho o valor de IPI destacado. Mas, se eu entrar aqui no meu item, eu não tenho IPI destacado no meu item. E aí, eu preciso fazer essa correção, tá? Eu tenho que corrigir. Aí, levando em consideração, sempre, qual é o tipo de empresa, se a minha empresa tem direito a esse crédito de IPI, se não tem direito a esse crédito de IPI, se a minha empresa é indústria equiparada, como que eu vou lançar? Eu vou destacar, não vou destacar? Aí, tá, pessoal, essa correção, cada usuário vai levar em consideração o tipo de empresa que tem adotado e tudo mais. Então, essas correções que eu estou fazendo aqui é só a título de exemplo mesmo, com base na nota fiscal que vocês tiverem em mãos e a situação de cada empresa, vocês vão corrigir os erros adequadamente. Então, no meu caso, agora o meu lançamento principal está igual ao meu valor do meu item. E o meu último erro, né, que está dando aqui para mim, é em relação ao código da conta analítica do inventário. Então, quando eu tenho o inventário escriturado, eu tenho que preencher a conta analítica relacionada a esse inventário. Então, como que eu corrijo esse erro dentro do Kuka? Vou voltar aqui no meu lançamento fiscal, inventário, e o erro está dando que eu preciso preencher a conta analítica desse inventário. Como que eu vou fazer isso? Então, eu entro aqui no meu livro de inventário e eu vejo aqui na parte superior da tela qual é o tipo de mercadoria que esse inventário está escriturado. Então, para cada tipo de mercadoria aqui, eu posso ter uma conta contábil específica que eu vou tratar esse inventário. Então, eu vejo qual é o tipo de mercadoria, vou fechar essa tela, vou vir aqui em tabelas comuns para todas as empresas, vou vir aqui, ó, histórico do inventário. Vou selecionar aquela mercadoria que eu estava utilizando lá e vou preencher a minha conta analítica aqui de acordo com a minha operação. Aqui eu estou usando a conta de custo, mas vocês podem utilizar a conta do estoque mesmo, grupo 154, fica a critério de vocês. Aqui também é uma questão de entendimento. Vocês podem vir e preencher da maneira que vocês acharem melhor. Vim, fiz a correção de todos os erros, vou gerar o arquivo de novo, para ver se eu não esqueci nenhum outro erro para corrigir, tá? Então, aqui, ele continuou dando o erro da chave. Então, aquele erro da chave que nem eu tinha falado para vocês inicialmente, ele vai continuar dando para mim, porque realmente é um lançamento fictício. E ele deu um erro aqui do código de recolhimento do ICMS substituição tributária. É que, como eu selecionei um código fictício lá, então ele está falando que é um código inválido, tá? Mas também a gente vai desconsiderar, porque, como eu falei, foi só para efeito de escrituração. Quando vocês estiverem preenchendo, vocês vão selecionar o código de recolhimento aqui na apuração do ICMS, aqui na obrigação, vocês vão preencher corretamente, de acordo com a operação de cada estado e tudo mais. Eu selecionei um código qualquer, então ele está dando erro porque não está coerente com o estado da empresa. Vocês aí vão selecionar corretamente esse código, tá? De acordo com
cada UF que vocês tiverem essa operação. Então, em relação aos erros de escrituração, são esses os principais pontos que eu quis trazer aqui para vocês em relação ao nosso treinamento. Como eu tinha dito no início, tentei trazer aqui os principais erros que surgem aqui no nosso atendimento para mostrar para vocês por que esses erros ocorrem, as maneiras de corrigir isso dentro do Kuka. Para mim, aqui, essas dúvidas. Assim, para as empresas que não se acreditam de IPI, vocês não vão nem ter adotado aqui, né? Geralmente, essas situações, essas críticas de IPI vão acontecer quando, aqui no cadastro da empresa, regimes tributários, o meu tipo de apuração, desculpa, o tipo de empresa que corresponder à indústria, porque aí essas empresas, quando eu escriturar a nota fiscal, vai habilitar os campos de IPI, tá? Então, geralmente, vai acontecer nesses casos. As demais empresas que são comércio, e por um acaso escritura o IPI aqui no lançamento principal, apenas para efeito de geração da GIA, não costuma dar erro, porque o tipo de empresa não é indústria, então nem gera apuração do IPI. Então, esses erros, eles são muito comuns mesmo nas empresas que são indústria ou equiparado à indústria, que gera o E500, né, que gera apuração. E aí, se tiver alguma diferença nesse valor de IPI entre o lançamento principal e os itens, acaba ocasionando aquela crítica que a gente viu. Então, uma forma para essas empresas de corrigir é utilizar aquele relatório lá, que vai auxiliar bastante para vocês identificar o erro. Duas dúvidas. Primeiro, quantas empresas que ficam desobrigadas à entrega da GIA? Precisamos mudar algo no cadastro do Kuka? Não, as empresas que já estão desobrigadas à GIA, é sempre bom vocês fazerem aquela marcação que eu mostrei inicialmente aqui no cadastro, datas, livros, essa marcação aqui da GIA-FD, principalmente no caso das empresas que têm o diferencial de alíquota, porque quando a gente tem o diferencial de alíquota, o Kuka gera automático o subitem na apuração. Então, se eu deixo desmarcado esse campo aqui, e aí eu venho aqui no meu lançamento fiscal, de diferencial de alíquota, o que acontece? Então, eu tenho o meu lançamento fiscal com diferencial de alíquota, eu vim aqui, preenchi o C197, já está tudo certinho. Eu não vou gerar a GIA dessa empresa, só o SPED. Mas quando eu acesso a minha apuração do ICMS, deixa eu só atualizar aqui os valores. Quando eu acesso a apuração, o que acontece? O sistema ele gera automaticamente o subitem do diferencial de alíquota, porque a gente já fazia esse processo para mandar para a GIA. Só que aí ele duplica o valor, porque eu gero o valor aqui, vou excluir esse outro ajuste, só para não dar diferença. Então, ele gera aqui esse subitem como outros débitos e outros créditos, porque gerou a partir do subitem, e ele gera o mesmo valor lá dos ajustes dos documentos fiscais. Então, duplica o valor. Então, para que não tenha essa duplicidade, como eu não tenho mais que mandar esse subitem para a GIA, eu já preenchi lá no C197, eu tenho que vir aqui no cadastro da empresa e preencher aquele campo, que é para gerar corretamente, né, a apuração só a partir do registro C197. As empresas que ainda têm que entregar a GIA, mesmo com aquela marcação, quando eu acessar aqui na apuração, deixa eu atualizar novamente, enquanto atualiza eu vou falando já para vocês. Então, as empresas que ainda mandam a GIA, na apuração não vai mostrar o subitem, vai mostrar só o C197, né, que é o ajuste dos documentos fiscais, mas o Kuka, quando gerar o arquivo da GIA, gera o subitem, tá? Então, aqui
ele não gera mais a informação do subitem, ele vai gerar só o valor da linha 4 e da linha 9, que são os ajustes, né, aquele registro C197, mas para quem entrega ainda a GIA, na GIA ainda vai o subitem, só que aqui na apuração fica certo. Então, as empresas que não mandam mais a GIA, mesmo assim, têm que fazer aquela marcação para não duplicar o valor. Aqui é outra dúvida. As empresas que precisam mandar de PAN, que tem que preencher o valor agregado. Hoje, esse valor agregado também é de preenchimento manual, também existe um projeto para que o sistema gere automático essas informações, mas vocês vão preencher eles aqui em lançamentos, SPED, escrituração fiscal digital, aqui nessa tela de valores agregados. Então, eu tenho que entrar aqui e incluir manualmente as informações aqui nessa tela, tá? Por enquanto é manual, mas também já tem um projeto para que nas próximas versões o sistema gere as informações aqui de forma automática. Em relação ao IPI que está discriminado em observações, não tem como, tá? Aí essa conferência é manual mesmo, porque o campo de observações pode trazer várias informações distintas da nota. Então, quando a gente vem aqui, tanto na nota de entrada, quanto na nota de saída, o que eu tenho aqui nessa parte de observações, podem ser situações diversas. Como é texto, né, não tem um padrão fixo, para que o sistema consiga identificar, aí essa conferência tem que ser nota a nota mesmo, não tem nenhum filtro, nada que eu consiga fazer no sistema para conferir esses valores. Ah, tá, em relação aos ajustes dos documentos fiscais. Esses ajustes seria essa tela aqui que você está se referindo, né? Tanto na entrada quanto na saída, essa observação aqui. Quando eu tenho aqui os ajustes escriturados. Eu consigo gerar essas informações para conferir também pela tela de auditorias. Então, aqui na tela de auditorias, se eu vier aqui nessa paleta de valores, eu tenho aqui os ajustes dos documentos fiscais. E eu posso vir aqui e filtrar as notas que têm o ajuste. Eu não consigo aqui estabelecer qual ajuste que eu quero filtrar. Eu consigo só ver quais são as notas que têm esse ajuste para conferir. Outra questão é direto no lançamento fiscal. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa nota, eu sei que eu tenho aqui as informações de ajuste. Então, se eu vier aqui nessa nota, por exemplo, eu posso clicar na impressora e gerar o relatório, só dessa nota ou de todas as notas. E aí aqui eu consigo ver os ajustes que eu tenho. Eu só não consigo filtrar por código de ajuste, que nem você colocou. Só o código de ajuste do IPI ou da substituição tributária, esse filtro eu não consigo fazer. Mas eu consigo aqui ver a relação das notas que tem esse ajuste para conferir. Aqui em relação à substituição tributária da coluna outras, eu não entrei a fundo nessa questão, porque, que nem eu tinha dito antes, tem um treinamento específico disso, mas como vai funcionar? Se eu tiver lançamento fiscal, que eu tiver escriturado aqui na nota de entrada, o valor do ICMS substituído, o sistema ele gera, tá? A partir da nota de auditoria, ele vai gerar o valor do substituído e o valor da coluna outras. Isso só para as notas que tiver o substituído destacado. Ah, não, eu tenho uma nota de substituição tributária, 1.403, que eu lancei só valor contábil e outras, e eu preciso lançar aqui a observação, o C197, para discriminar aquele valor da coluna outras. É de preenchimento manual. Aí eu tenho que entrar na nota, entrar aqui na observação e incluir manualmente esses ajustes, tá? Qualquer outro ajuste que eu tenha, por exemplo, do IPI, da coluna outras, é tudo de preenchimento manual. O sistema só gera automático o que for diferencial de alíquota e o que tiver aqui lançado como substituído. São os que o sistema gera automático pela auditoria.
É um relatório específico não, tá? Mas aqui, por exemplo, no livro fiscal, vocês conseguem gerar, por exemplo, o livro para conferência, e aí vocês podem vir aqui e escolher as notas. É que eu não tenho nenhum aqui com o CFAP de substituição tributária. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e escolher só as notas com CFAP 1403, por exemplo. Ou eu posso gerar todas as notas. Aqui eu consigo conferir o valor que eu tenho na coluna de outras. Então, aqui eu tenho o valor contábil e aqui eu tenho a coluna outras, o que eu tenho de notas lançados para facilitar. E pela auditoria também. Então, quando eu venho aqui na auditoria de notas fiscais e eu filtrar, né, por exemplo, eu posso vir aqui e filtrar também os lançamentos por CFAP. Então, eu venho, código contábil, código fiscal, marco as notas que eu quero e filtro. Aí, aqui eu também consigo gerar os valores, né, que eu tenho no valor contábil da coluna outras. Eu tenho essas informações por aqui também, tá? São as opções que eu tenho para facilitar aí essa conferência, para ajudar nesse preenchimento. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.